E eu sei que é um tabu, eu sei que é polêmico. Nossa, menina. Banheiro. Trans em banheiro feminino. Gente, eu quero falar sobre esse tema, que pra mim sempre foi uma questão muito difícil. Então, se você quer entender mais sobre a minha visão sobre isso, o que eu penso, assiste o vídeo depois da vinheta. Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. Gente, vamos falar sobre banheiro e pessoas trans usando banheiro, tá? Eu vou dar o exemplo de mulheres trans aqui, porque reflete mais a minha realidade. Mas poderia se aplicar também, obviamente, a homens trans. Tudo que eu vou falar aqui, tá? Obviamente, esse é um trauma que eu tenho, é um bloqueio que eu tenho, e eu tenho muita dificuldade de ir no banheiro feminino. Por quê? Por questões de outros traumas que eu já vivi, isso me traz alguns gatilhos. E eu fico com medo de estar no banheiro feminino e alguém cismar com isso e de repente começar a, sei lá, a criar problema em cima desse contexto. E aí até recentemente, numa conversa com um amigo pelo qual eu falei que eu sou a Paula, e ele super me acolheu, super me entendeu, e ele quis, por curiosidade, trazer alguns temas para perguntar a minha opinião, né? E aí surgiu aquela questão, né, que sempre surge, porque eu não gosto de falar de política, eu nunca vou falar sobre lados de política aqui, tá? Eu vou sempre trazer visões, mas essa é uma visão que ela politizou no Brasil, né? Ficou muito uma questão de direita, esquerda e whatever, não vou entrar nesse mérito, tá? Mas virou pauta política, né? Esse lance do banheiro. Ter ou não ter banheiro trans, ter ou não ter banheiro não binário, ter ou não ter... poder ou não poder uma mulher trans usar um banheiro, o que define uma mulher trans, a autodeclaração, aí começa todos aqueles pontos que a gente, né? E a pergunta desse meu amigo foi muito simples, e se uma pessoa com más intenções, né? Vamos pensar naquela palavra que não podemos falar aqui, né? Mas uma pessoa com más intenções, né? Se vestir de mulher, se declarar mulher e ir no banheiro para criar essas más intenções, né? Bem como surge aqueles pontos, não, mas isso aí vai ter uma vantagem no esporte, porque a mulher trans que transicionou tarde, ela pode transicionar somente porque ela vai ter uma vantagem para virar vencedora de luta, vencedora de futebol, vencedora de corrida, e aí nós temos alguns casos que geram polêmica sobre jogadoras de vôlei e por aí vai, tá? Bom, gente, vamos lá. Sempre geram essas polêmicas, porque essas polêmicas viraram pautas políticas. E sim, isso gera um problemão para toda a classe de pessoas trans. Vamos falar sobre o banheiro, que é o foco do vídeo. E depois eu vou dar uma pincelada na questão dos esportes, tá? Mas vamos focar em banheiro. Gente, vamos parar para pensar para que serve um banheiro, tá? O banheiro serve pra gente entrar lá e fazer xixi e cocô. O banheiro serve pra gente entrar lá e fazer xixi e cocô. Xixi e cocô. Cocô. Xixi. Xixi e cocô. O banheiro serve pra gente entrar lá e fazer xixi e cocô. Xixi e cocô. Xixi e cocô. Cocô. Xixi. Vamos ser honestas aqui. E nos arrumar. Então, banheiro, você vai lá, tem um vaso sanitário onde você faz as suas necessidades. E geralmente tem um espelho onde você vai lá, lava a mão, escova o dente, arruma cabelo, arruma roupa, vê como é que você tá. Enfim, o banheiro, ele é um espaço para isso. E claro, ele é categorizado separadamente, porque é para que você não tenha outro tipo de atividade, você não tem um incentivo de outro tipo de atividade acontecendo dentro do banheiro. Então essa é uma questão cultural, tá? Isso vem assim, sempre foi assim. Parando pra pensar nisso, obviamente que se eu tiver assim, ó, desse jeito, gente, é impossível entrar num banheiro masculino assim, porque a rotina, a dinâmica de um banheiro masculino, ele é totalmente diferente do banheiro feminino, tá? E vamos esquecer que eu sou uma mulher trans, vamos esquecer a equação da transgeneridade aí dentro desse universo dos banheiros. Vamos pensar que dentro do banheiro masculino só tem homens, dentro do banheiro feminino só tem mulheres. Se acontecer coisas como sexo em qualquer um desses banheiros, abusos, roubos, furtos, violência,
Isso é proibido, independente de qualquer coisa. Independente da pessoa estar vestida de sorvete, independente da pessoa estar vestida de ursinho carinhoso, independente da pessoa estar vestida como uma pessoa tradicional, padrão. É proibido, tá? Se você tiver uma pessoa mal intencionada, que ela quer fazer algo no banheiro, ela vai roubar, ela vai, sei lá, filmar, ela vai cometer o tipo de violência ou crime que ela pretendia cometer, independente de qualquer coisa. Ela não precisa passar pelo processo de colocar uma maquiagem, colocar uma peruca, colocar uma roupa pra fingir que ela é do sexo oposto pra entrar no banheiro pra poder causar lá dentro. O meu ponto aqui, gente, o errado, ele é errado, independente de qualquer coisa. Há uns tempos atrás, aconteceu uma história que eu vou lembrar por cima, de uma mulher que ela foi retirada de um banheiro de uma academia à força por um homem, foi machucada, etc, etc, porque a esposa, teoricamente, teria entrado no banheiro e falado que tinha uma mulher trans lá dentro. Isso fez com que o marido entrasse e tirasse a pessoa à força, tá? Bom, isso foi veiculado, algo mais ou menos nesse sentido. Mas veja só, essa pessoa cometer um crime de tirar qualquer pessoa de dentro do banheiro à força, seja quem for essa pessoa, já é crime. Essa possibilidade, ela não existe em situação nenhuma. Igual quando, por exemplo, às vezes uma criança precisa ir no banheiro acompanhada da mãe ou precisa ir no banheiro acompanhada do pai, e são crianças de sexo oposto ao pai direto ali, né? Então, assim, isso é super normal. O banheiro é feito pra gente fazer as nossas necessidades, entende? Então, assim, o errado, ele não justifica você destruir com uma categoria. E agora aqui que uma lâmpada apagou. Depois eu vou descobrir o que aconteceu. Mas, enfim, o errado, ele não justifica você extinguir com uma categoria, tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se uma pessoa tiver uma má intenção, ela vai praticar essa má intenção em qualquer lugar. Ela vai num beco escuro, ela vai na rua, ela vai numa oportunidade. Um banheiro é um lugar fechado. Pode acontecer de alguém fazer algo assim? Pode, mas provavelmente essa pessoa tem problemas para fazer isso. Agora eu vou um pouco além. A maioria dos homens, agora vamos falar sobre mulheres trans especificamente. A maioria dos homens não tem a prática, a coragem de se vestir de mulher, porque isso diminui ele como homem, causa um machismo, né? Então, assim, a maioria dos homens que eu conheço, eles não vão passar um batom, eles não vão colocar uma peruca, eles não vão se vestir de mulher para entrar num banheiro. Não vão, mesmo que o bônus disso seja entrar no banheiro feminino. E vamos lá, para os homens de plantão aí. Gente, no banheiro feminino as mulheres não ficam peladas. E para as mulheres de plantão, no banheiro masculino, os homens não ficam pelados. Não existe isso. As pessoas entram, fazem as suas necessidades e vão embora. Conversam se estiverem entre amigos, dentro de uma cultura de cada banheiro. No caso do banheiro masculino, os homens entram juntos, por exemplo, dois amigos, e na hora de usar um mictório ali, geralmente um fica o mais distante possível do outro. Porque a questão masculina ela é tão forte, tão eu tenho que ser homem, eu tenho que ser homem, eu tenho que ser homem, que eles não podem fazer xixi um do lado do outro, a não ser em último caso, entende? Do contrário, você vai até na cabine exclusiva para não ter que usar um mictório. E as mulheres, elas vão conversar, elas vão, obviamente, se arrumar, mas não passa disso, tá? As mulheres, os banheiros femininos, para os homens que estão assistindo, eles não têm mictório, eles são cabines isoladas. E as mulheres não ficam peladas lá dentro, de forma que vai entrar alguém se passando por uma mulher trans e vai, nossa, agora eu tô vendo aqui um desfile de mulheres peladas graças à minha genialidade. Não, tá? Isso não acontece. Então, gente, essa polêmica do banheiro ela é muito desnecessária. E a questão de construir banheiros para pessoas especializadas, além, né, vamos pensar assim, a terceira opção, ela é inviável, porque malemar existem 2 banheiros na maior parte dos lugares. Então, assim, é muito difícil. E às vezes incomoda muito banheiros unissex, né? Porque às vezes você não quer fazer o número 2 do lado de uma pessoa que tá com você, que você tá namorando, que você tá acompanhando, independente de qualquer coisa, né? Então, às vezes você quer o banheiro separado. Então, gente, tendo em vista tudo isso,
quando a gente vai pro esporte, eu diria que a mesma coisa se aplica. Porque assim, qual é a vantagem? Qual é o esporte? Qual é a regra? Cada esporte tem a sua categoria, tem os seus pontos, tem os seus índices de benefícios e malefícios. E para quem não sabe, a hormonização, ela não transforma uma pessoa que é homem numa super mulher. Pelo contrário, vai trazer um monte de efeito colateral. Vai trazer eventualmente osteoporose, vai trazer eventualmente questões cardíacas, vai trazer peito, vai diminuir a massa muscular. E em 2 anos de hormonização, que é o que muitos esportes eles exigem hoje para uma pessoa, uma mulher trans participar, que eu acho que é onde tem a maior polêmica aí, em 2 anos de hormonização a pessoa perde toda a força que ela tinha como homem. Ela perde. Ah, mas vai ter vantagem de altura, vai ter vantagem de envergadura. Como eu disse, cada esporte é cada esporte. E você tem mulheres que são tão grandes ou tão altas como homem. Você tem mulheres que são tão fortes como homens. Você tem mulheres que vão tomar bomba para ficarem mais fortes e vão ficar fortes igual homem. Então, assim, cada esporte tem a sua categoria. Cada esporte tem as suas regras. Cada esporte tem a sua avaliação. Não cabe a nós ficar aqui politizando, viajando e imaginando o porquê que eu tenho que estragar a vida alheia se eu nem faço parte daquela categoria. Quem sou eu para dizer quais são as categorias de vôlei, ou quais são as categorias de boxe, ou quais são as categorias de judô, se eu não pratico nenhum desses e eu não entendo o que torna mais ou menos competitivo? Entende? Sim, existem mulheres que sacam no vôlei, que são tão fortes, tão grandes, dada a origem dela, dada a naturalidade dela, o DNA dela, quanto homens no vôlei masculino. Ai, Paula, mas um homem, o melhor sacador, que tem a maior força do vôlei masculino, não vai se equiparar a melhor sacadora, que tem a mais força do vôlei masculino. Não. Mas, se esse homem, que é o sacador mais forte do vôlei masculino, começar a se hormonizar, tomar hormônio, ele não vai mais sacar assim. Ele vai perder toda a força que ele tinha. Toda a força biológica, toda a força química. Ok, ele vai manter a altura, ele vai manter a envergadura, mas ele vai perder toda a força. Então, assim, quem sou eu para analisar isso? Quando a gente exclui algo sem conhecer, como por exemplo banheiro, como por exemplo esporte e tudo mais, sem analisar, sem estudar, a gente exclui pessoas de fazerem parte. A gente coloca essas pessoas de lado. Então, não faça isso. Tá? Já existem leis, já existem regras, e as coisas elas podem ser mais simples. Como eu sempre falo, empatia, bom senso e respeito é o que vai fazer a diferença. As coisas não vão acontecer no grito, as coisas não vão acontecer na inveja, na dor, na luta. As coisas não vão funcionar simplesmente porque você quer assim, tá? Aqui, quem vos fala é uma pessoa extremamente inteligente. É uma pessoa vivida. É uma pessoa que teria tudo para dizer assim, eu não quero ser uma mulher. Mas não é querer, é quem eu sou. E é muito ruim pensar que a gente pode ser excluída de qualquer atividade. Imagina eu não poder usar o banheiro porque eu sou trans, sabe? Mas tem o lance da autodeclaração. Mais uma vez, um homem heteronormativo ou uma mulher heteronormativa não vai querer se declarar do sexo oposto simplesmente para fazer cocô e xixi no banheiro. Não vai querer se declarar do sexo oposto simplesmente para ganhar um jogo. Não vai, porque tem muita questão em jogo, tem muito julgamento. Você não vai querer ser uma minoria para ter uma vantagem, porque as minorias praticamente não têm vantagens. Você vai querer continuar na onde você está. E meu ponto é, se o esportista vai tomar remédio para ganhar algo, é melhor ele tomar testosterona, é melhor ele tomar bomba, porque o saque dele vai ficar mais forte, a luta dele vai ficar melhor, a velocidade dele vai ficar maior. E se ele é uma pessoa que já tende a fazer isso, já tende a fazer algo errado contra todas as normas daquilo que ele pratica, não é ele ser trans, ele ser cis, ele ser o que ele for que vai mudar isso. A mesma coisa o banheiro. Se a pessoa tem a índole de fazer mal, de cometer atos absurdos, né, furto, roubo, né, vocês sabem o que eu estou me referindo aqui, se a pessoa tem essa índole dela, não é o fato dela ser trans, dela ser cis, dela ser alta, baixa, gorda, magra, rápida, lerda, não é isso
que vai tornar ela mais ou menos. Não é a exclusão dela, não é isso que vai impedir de acontecer. Essa pessoa vai fazer de qualquer jeito. E se ela quiser entrar como homem do banheiro feminino, ela vai entrar como homem no banheiro feminino. Então entendam que essa questão da autodeclaração, ela é complexa. É a identidade de gênero, mas quem em sã consciência se autodeclara algo que tende a trazer muito mais malefício do que benefício, se você parar pra pensar, tá? Não deveria ser assim, mas é como o mundo é. Tanto é que isso politizou e virou tema, né, de eleição no nosso país. Então, assim, gente, não sei se vocês entenderam, não sei se ficou claro. Obviamente, essa é a minha visão, a minha opinião. Como eu sempre digo, empatia, amor, abraçar, sabe? Respeitar o próximo é o que faz a diferença no mundo. Se você puder respeitar o próximo, isso vai fazer a diferença no mundo. E é isso que eu tô tentando trazer aqui pra vocês. Trazer informação, trazer acolhimento. E dizer que seja você trans, seja você cross, você tem sim o direito de existir. Você tem sim o direito de pertencer. Tá bom? Bom, gente, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e saiba que se você quiser me apoiar um pouquinho mais, você pode se tornar membro. A família tá crescendo, tanto de inscritos como de membros. Eu fico muito feliz por isso. E eu espero trazer cada vez mais e mais e mais conteúdo aqui pra vocês e que vocês gostem. E é isso, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um super beijo pra vocês. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, esse aqui. Mas tudo bem, editor, me perdoa. Está tá? perdoada, meu anjo. E é isso. Até o próximo vídeo. Super beijo.